Quando se tem criança em casa, a compra do material escolar é muito importante. Mas você sabe como montar os materiais de forma adequada para que essa criança tenha um rendimento efetivo nas salas de aula? Quem conversa mais com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Lolli, seja bem-vinda. Obrigada. Lolli, parece muito fácil a gente comprar material, mas não é tão fácil assim, né? Então nós precisamos nos atentar em inúmeras situações, né? A primeira delas é a idade e se a criança tem alguma necessidade educativa especial. Por exemplo, crianças muito pequenas, será que é mais adequado eu comprar o lápis mais fino ou o lápis mais grosso? Então, é importante sempre seguir as orientações, né, que os professores recomendam, o tipo de caderno, o tipo de capa de caderno, se é o caderno pequeno, se é o caderno grande, se a capa é dura, se a capa é mole. Então, até isso a gente precisa seguir as recomendações das pessoas que estudaram, né, para auxiliar os nossos filhos na escola. Eu lembro da minha época de escola que eu tinha um pouco de dificuldade na escrita com lápis normal, com lápis fininho. Uhum. E daí minha mãe comprou aqueles lápis de construção um pouquinho mais grossos para pega. Então, os pais também têm que estar atentos, né, nessa ida, né? Isso, com certeza. Então, a maneira como o instrumento para escrita ele é organizado, então o peso pode ajudar. Então, esses lápis mais grossos, por que eles são utilizados? Porque eles são mais pesados, então a criança ela precisa fazer um pouquinho mais de esforço, consequentemente a gente está exercitando a musculatura da mão, né? E daí melhorando a pega, melhorando a coordenação motora fina. Então, tudo isso tem um porquê, né? Então, a gente não pode comprar o material aleatoriamente. E existe muitos materiais para compra, né? Sim. Então, às vezes, que nem eu falei, da minha mãe comprar um material de construção. Isso. Mas agora já tem um lápis específico para isso. Isso, a gente chama de lápis jumbo. Então, tem o lápis jumbo pequenininho, tem o lápis jumbo um pouco maior, oferecendo, então, para as crianças maiores que têm a pega errada, né? Então, esses lápis maiores são os ideais. Para as crianças menores, né, que estão ainda na educação infantil, o lápis jumbo mais curto seria o ideal. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção. E falando em compra, a gente fala também que, às vezes, se compra muitas coisas para as crianças e elas mesmo não usam, né? Não usam. Então, o fato de esse consumismo exacerbado que a gente percebe, né, com as nossas crianças, principalmente nessa questão de material escolar, além de não ser útil, né, pode atrapalhar o rendimento na escola, e não só da própria criança, mas também dos outros que estão à volta dessa criança, né? Então, nós precisamos ficar bem atentos com a necessidade e com a quantidade de material que é levado para a escola, né? Porque às vezes a criança ela se preocupa tanto em utilizar uma gama de cores desnecessariamente que ela deixa de prestar atenção para o conteúdo, deixa de prestar atenção na explicação que a professora está dando, né? Para justamente se preocupar em utilizar aquele material ou, se não, até mesmo observando o material do outro, né? Então, em casa a gente pode ter várias coisas diferentes, né? Eu tenho mais tempo em casa, eu consigo organizar o meu horário de estudo, né? Já na escola, não. Na escola eu tenho um tempo para fazer a cópia da tarefa, eu tenho um tempo para fazer determinada atividade. E esse uso exacerbado de coisas, eu tendo muitas coisas, muitas possibilidades no tempo de aula, prejudica, sim, o andamento. E trabalhando também o psicológico dessa criança, né? Com certeza. Por ter muitas coisas à disposição e também as crianças que não têm e olham para as crianças que têm, né? Isso mesmo, a gente percebe que tem crianças que têm o prazer de levar coisas diferentes, não para ela usar, mas para mostrar para os outros, né? Então, isso a gente cria na criança um pensamento errado sobre essa questão do consumismo, sobre o que eu tenho, então eu sou mais importante por aquilo que eu tenho do que por aquilo que eu sou, né? Então, a gente precisa... A educação vem de casa, né? Então, é preciso que os pais alertem as crianças para esse tipo de situação, né? E também sempre estar atento à bolsa da criança, isso, né? Isso mesmo. Também pela falta de material, porque quando a gente faz compra no começo do ano, às vezes vai faltando material e tem que estar atento a isso, né? Isso, então os cadernos acabam, a borracha acaba, o lápis acaba, né? Então os pais precisam ficar sempre cuidando. As crianças muitas vezes esquecem, né, de comentar que às vezes não tem o lápis, não tem uma borracha e acaba emprestando do amigo. Às vezes você emprestando do amigo, empresta, sabe aquela história do empresta para sempre, né? Às vezes você deixa outra criança desfalcada também, né? Então é importante observar. E outra coisa que é importante, não só pela falta, nós precisamos observar também o excesso. Tem crianças que levam coisas desnecessárias para a escola. Meninas, por exemplo, levam maquiagem, levam boneca, um monte de coisa que não é necessário, né? Tiram a atenção. Isso, tira a atenção, ou senão, às vezes, a criança
levou aquele brinquedo, alguma coisa que ela gosta ali dentro da bolsa, então ela não está prestando atenção na professora, mas ela está pensando em que hora, em que momento que eu vou pegar aquele negócio que eu trouxe para utilizar ou para mostrar para algum amigo da escola, né? Por Então, isso que algumas escolas têm, tipo, sexta-feira do brinquedo, alguma isso, coisa para dar foco mesmo. Tipo, isso. durante a semana você não precisa trazer, Porque mas vai esse ter dia um você dia, pode. isso, vai ter um dia específico para que você possa, então, mostrar as suas coisas, brincar com seus amigos, né? Com aquele material ali diferente, que não é aquilo que é pedido ou preconizado na lista de materiais. Como que os professores podem ajudar nessa construção psicológica dos alunos? Então, é importante que os professores estejam sempre em comunicação com os pais, né? Para alertar primeiro os pais daquilo que é necessário, daquilo que está sendo além do que é necessário, né? E, além disso, conversar com as crianças sobre a importância de que, no momento da escola, é preciso fazer aquilo que o professor está ensinando, aquilo que o professor está orientando. Então, não é se na lista de material está dizendo que é para comprar uma caixa de lápis de cor de 12 cores, compre o lápis de cor de 12 cores. Isso não te impossibilita de ter em casa um lápis de cor de 72 cores, não é? Mas, no momento da escola, compre ou faça uso daquilo que está, né, preconizado na lista. Justamente para não dispersar a atenção, porque no momento da escola é um tempo tão curto, são 4 horas ali de muito conteúdo, que precisamos, então, ter uma grande atenção na aprendizagem para que a gente tenha proveito daquilo, né? Se desfocar um minuto que seja, né, na questão de cor, na questão do tipo do material, a gente pode perder as 4 horas por conta de 1 minuto de bobeira aí. Muitas vezes a gente vê professores fazendo trocas, né? Do tipo assim, se você fizer a tarefinha, eu deixo você pintar. Isso pode acontecer, não é bom? Não é bom. As crianças, elas precisam aprender desde cedo aquilo que é meu, aquilo que é seu. Então, o material que eu trouxe é o material certo, é o material da escola. Quando a gente traz coisa demais, que a professora fica, depois, se você fizer tudo, você pode utilizar, ela estará incentivando que outra criança tenha a mesma atitude. Então, se não é necessário 24 cores de lápis, se é necessário só 12 cores, então utiliza só as 12. Em momento nenhum eu posso fazer essa troca, sabe? Porque justamente eu estou incentivando o uso desnecessário e eu estou incentivando que outras crianças tenham o mesmo tipo de comportamento. Na escola, tudo que é troca não é bom. E pensando também no conhecimento que cada aluno e o que cada um pode oferecer, né? Individualmente. Isso mesmo. Porque, assim, quando a gente escolhe uma escola, a gente escolhe também, além do ensino, nós escolhemos uma escola que tem um padrão dentro das nossas possibilidades. Não adianta nada eu querer colocar o meu filho, minha filha, numa escola onde eu vejo que as pessoas, a comunidade escolar, tem um nível muito maior que o meu, que eu não vou conseguir oferecer tudo aquilo ali, né? E quando a escola tem uma lista de material muito livre, sabe? Então, geralmente, a maioria das escolas que eu conheço tem uma lista fechada. Então, assim, você precisa ter tantos cadernos verde de capa dura, tantos cadernos amarelos de capa dura do tamanho pequeno. Isso é importante justamente para que não dê esse tipo de brecha, né? Que prejudica tanto a questão da aprendizagem quanto questões afetivas da criança. Quando a criança é pequenininha ainda, ela está no momento de construção, né? Construção da sua personalidade, construção de conhecimento também. Então, se a gente conseguir um padrão nesse momento de coisas, um padrão de comportamento, a gente está auxiliando e não prejudicando o desenvolvimento infantil. E o modismo entra aí para dar uma bagunçada em tudo isso, né? Porque se pedem 3 cadernos verdes, mas eu quero comprar um caderno do personagem, das princesas, alguma coisa assim. E daí, assim, quando a gente faz isso, quando a família permite isso, né, a criança ela deixa de entender, olha, isso é uma norma, né? Você está descumprindo a norma. Quando eu faço isso e quando eu sou incentivado por alguém de casa a fazer isso, eu percebo que descumprir normas é algo que pode acontecer, né? Se você desde pequeno ensina para a criança, olha, na lista de material está pedindo 3 cadernos amarelos. Você compra os 3 cadernos amarelos. Ah, mas eu quero o caderno do personagem. Não, mas a gente não pode descumprir a norma, né? Então é importante que a criança seja ensinada desde pequena a cumprir isso, justamente porque ela está aprendendo o que é certo e o que é errado, né? E toda vez que eu passo por cima de norma, que eu passo por cima de lei, a criança aprende e depois vai querer imitar e daí vai ser muito mais complicado e mais difícil para o pai corrigir esse tipo de comportamento. E que dica você daria para as famílias que
tem que ter essa atitude? Então, primeiro de tudo, a gente precisa sempre observar o que é pedido na lista, quais são as normas, né? Conversar sempre com a criança sobre a importância de se cumprir o que é pedido na norma, conversar com a criança da importância de que no momento da escola é preciso, né, desfocar, tirar a atenção de coisas superficiais e focar a atenção para a aprendizagem, para a realização das atividades. Aquilo que é pintura, aquilo que não é, né, do momento da atividade, a gente faz em casa, né? Então, se você quer uma coisa muito diferente, um lápis muito diferente, um lápis que acende, um lápis que toca música, deixa para ter esse material em casa, no momento de descontração, que você consegue ter um tempo maior para manipular esse tipo de objeto, para curtir o seu objeto, né? Porque na escola não é para isso. Muito obrigado pela sua presença, Imagina, Loli. que agradeço.